Fala, galera! Em 1984, quando começou a valer no Reino Unido a Video Recordings Act, as autoridades britânicas não sabiam exatamente quais filmes deveriam proibir. Então, para facilitar o trabalho, criaram algumas triagens. E uma delas era: falou de canibalismo, tá censurado. E nessa brincadeira arbitrária, muitos longas-metragens se deram mal. Entre eles, Mundo Canibal, o precursor deste subgênero. Prepare-se para voltar à era de ouro do VHS com Video Nasties Revival. Dirigido por Umberto Lenzi, Mundo Canibal é o título brasileiro de El País del Celso Selvaggio, produção italiana de 1972, lançada nos Estados Unidos como The Man from Deep River e na Inglaterra como Deep River Savages. Considerado o primeiro filme do ciclo canibal italiano, ciclo esse que tem como seus maiores representantes Holocausto Canibal e Canibal Ferox, outros dois que também levaram tesourada. Ao contrário dos seus coleguinhas que só seriam realizados anos depois, Deep River Savages não é ambientado nas florestas da América Latina. O filme foi rodado na Tailândia e numa região bem próxima da fronteira daquele país com a Birmânia. El País del Celso Selvaggio é a resposta italiana ao norte-americano Um Homem Chamado Cavalo, lançado em 1970, onde um aristocrata inglês é levado por nativos americanos e, ao passar do tempo, se torna o líder daquela tribo. Aqui acontece a mesmíssima coisa, só que ao invés de um almofadinha britânico, temos um fotógrafo italiano que, ao se aventurar nas regiões mais inóspitas da selva tailandesa, é capturado por uma tribo indígena. O sujeito, que atende pelo nome de John Bradley, está em Bangkok fotografando costumes locais e, ao pagar um guia para levá-lo de barco numa viagem de rio, acaba sequestrado por selvagens. Os índios, que o viram usando uma roupa de mergulho, tratam logo de apelidá-lo Homem-Peixe. Uma vez prisioneiro, ele é obrigado a ajudar nos afazeres diários, enquanto presencia os estranhos hábitos daquela comunidade. No entanto, a filha do cacique, chamada Maraiá, começa a se interessar pelo cara, contrariando outros pretendentes. A cena em que ela escolhe o homem com quem vai se casar é sensacional. A garota fica dentro de uma cabana e, do lado de fora, através de um buraco, os índios enfiam a mão e ficam tateando o corpo da jovem. Todos eles dão uma buzinadinha no seio da moça, exceto, claro, o fotógrafo branquelo, que apenas entrelaça os seus dedos nos dedos dela. Oh, que romântico! Uma vez escolhido, para provar que é digno de se casar, Bradley terá que passar por duros testes de sobrevivência. Após o casório, Maraiá não demora para engravidar. Acontece que, durante a gestação, ela contrai uma doença misteriosa que vai debilitando-a cada vez mais até morrer durante o parto. Tá, Jetro, isso é muito trágico, mas cadê o canibalismo? Pois é, né? Os tais canibais não são dessa tribo, são de uma tribo rival que só aparece bem próximo do final, promove ali um banquetinho meia boca com um mínimo de gore e rapidinho saem de cena quando são derrotados por Bradley e outros guerreiros. Mundo Canibal, o título tupiniquim, é um grande engodo. A cena antropofágica em questão dura menos de 1 minuto. Não fossem os trechos com os desnecessários sacrifícios de animais, que viriam a se tornar uma espécie de marca registrada deste ciclo italiano, e uma cena mais forte de violência aqui e outra colar, o longa poderia muito bem passar como uma aventura erótica e exótica, bem chata por sinal, diga-se de passagem. Apesar do seu conteúdo mais leve, evidentemente em comparação com outras obras do ciclo de filmes italianos de canibais, isso não impediu Deep River Savages de parar na lista negra dos videonasties ao lado de outros longas bem piores do que ele. A fita foi banida em todo o Reino Unido e assim ficou até 2003, quando finalmente conseguiu ser lançado em DVD com 4 minutos a menos.
todas as cenas com mortes de animais precisaram ser excluídas. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Tchau e até a próxima!